O narciso que existe em cada um de nós é testado nos momentos de grande dificuldade, né? O narciso é o amor por mim mesmo que eu devo usar para me proteger quando, por algum motivo, passo por dificuldades. Importante reconhecer que, na maioria das vezes, essa dificuldade é criada por mim mesmo, né? Pelo próprio narciso, a própria pessoa. Eu sou o herói da minha própria tragédia. O Freud, quando foi inventar a psicanálise dentro da medicina, naquele tempo, não existia nenhuma psicologia. Quando a pessoa tinha doença, acreditavam eles que era somente o órgão que adoecia, por falta de alguma coisa, ou veio com um defeito de fábrica, né? Era algum problema congênito, ou era um mau funcionamento do organismo por si próprio. A medicina, na época, não acreditava que era uma incidência psicológica sobre o corpo. O narcisismo é a ideia de imagem, a vaidade humana, que leva o homem a adoecer, né? A doença é a vaidade da gente, do ser humano. Tanto é assim que quando a pessoa está doente, ganha todas as atenções, né? Nada mais chamativo de atenção do que a própria doença. Quer dizer, se a doença, então, é a vaidade, é uma demonstração de amor por mim mesmo, para que eu me cuide, surge um conceito de narcisismo, então, que até então não existia, né? Voltando aqui à ideia, o narcisismo, então, é esse amor por mim mesmo para eu interromper o ciclo doentio e vir a cuidar de mim mesmo. Agora, uma coisa que quase ninguém diz, nunca é informado ao leitor, ao público em geral, que o próprio Freud foi vítima do narcisismo dele, né? Ele acreditou ter inventado uma psicologia, um método de tratamento, que por esse método a pessoa, então, tornava consciente o seu inconsciente e se protegeria das doenças. Veio a descobrir em 1914 que isso era também um narcisismo dele, desejo dele de se promover. Era um desejo dele também de ficar para a posteridade como inventor de uma ciência nova. Tá? Quando Pitágoras inventou o Teorema de Pitágoras, que é uma matemática, né? Ele inventou uma ciência nova ali. Newton inventou a física, uma ciência nova. Mas a ciência da psicologia que o Freud criou é benéfico, né? A pessoa se tratar psicologicamente, mas nem sempre tem sucesso. E o tratamento psicológico é somente um alívio, né? Um alívio para o sofrimento. É muita coisa você aliviar-se do sofrimento e não adoecer. Mas o próprio Freud mesmo adoeceu então, quando veio a saber que o que ele tinha criado não era uma nova ciência, já existia desde antigamente. No Brasil, o Machado de Assis já tinha criado uma psicanálise. De modo literário, ele criou uma psicologia por dentro da literatura. Ele foi mostrando, o Machado, desde o início, como que a vaidade humana é motivo de doença. O fundamento do pensamento de Machado de Assis é a vaidade, o exibicionismo. E ele soube fazer isso tão bem que ele próprio se exibiu e se mostrou como o melhor escritor brasileiro. Ele foi mostrando como que a sociedade, nessa ideia de se tornar o maior, pode produzir uma pessoa doente. A necessidade de se mostrar superior ao outro, né, ao seu amigo,
de dar o tombo no próximo, levar vantagem sobre o outro. Isso é uma manifestação do narciso que existe em mim. Então, em 1914, o Freud fez a introdução da ideia de narcisismo e permaneceu lá. Aqui nesse livro, né, A Cruel Filosofia do Narcisismo, então, retoma aquele artigo do Freud, tá? Retoma o artigo do Freud de 1914 e mostra o erro do próprio Freud. O próprio Freud, então, adoeceu quando viu que o que ele tinha inventado, ao mesmo tempo que era útil e benéfico, era uma novidade, mas também já existia antes dele. Muitas pessoas inteligentes já estavam usando uma psicologia própria para se salvar da loucura, da doença, do sofrimento. Porque os conceitos criados pelo Freud são conceitos, e o conceito não salva a pessoa na hora do sofrimento. Basta ver os palestrantes nossos, né? Você vê, quando o cara está dando uma aula, até quem dá aula de psicanálise mesmo, a pessoa vai dar aula de psicanálise, mas ela não sabe usá-la para si própria. A própria pessoa sofre, tem doenças. Quer dizer, o método, nem sempre, pelo fato de ser ensinado, a pessoa vive dele, sabe aplicar em si própria. Quem mostrou como aplicar a linguagem para se salvar das mais diversas situações complexas foi o Machado de Assis, ao longo de toda a obra dele. Está saindo um novo livro este ano ainda, chamado O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, mostrando essa descoberta em Machado de Assis. Foi feito por um grupo de estudos, chamado Grupo de Estudos do Narcisismo. Então, o estudo do narcisismo nunca foi feito até hoje com o nível de profundidade que vem sendo feito por este grupo. Primeiro, através desse livro, mostrando como que o próprio Freud escorregou, né? Tropeçou no narcisismo dele, na vaidade pessoal. E isso é bom. É bom mostrar que o próprio inventor da teoria precisou se salvar do erro dele, recorrendo, mais uma vez, à criatividade dele próprio, criando novos artigos. Depois de sua queda diante do seu próprio narcisismo, o Freud publicou Luto e Melancolia, tá vendo? O próprio título é sintomático, né? Perdeu o objeto de estudo dele, que seria uma nova ciência. Então ele faz o luto, fica melancólico. Em 1917, ele publicou Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. O narcisismo, a pessoa se defende para não se soltar da sua doença, como alcoólatra. O próprio Freud não se soltou do cigarro, né? Fez várias cirurgias de prótese no maxilar. Quer dizer, a pessoa também vive agarrada àquilo que ela se habituou a fazer. E é quase impossível se livrar disso. Mais adiante, o Jacques Lacan disse que o sujeito ama o seu sintoma mais do que a si mesmo. Olha a sua frase, né? Eu amo o meu sintoma mais do que meu próprio corpo, a mim mesmo. E vou à morte por causa do meu sintoma. Que meu sintoma é a minha imagem, né? Amo tanto a minha imagem que eu posso ir a suicídio pensando que assim eu me protejo da vida. Então existem muitos paradoxos incluídos no estudo do narcisismo, que foi mal estudado até recentemente, e este ano, 2023, completam 2 anos que saiu este livro, né? Está tendo boa aceitação, é de fácil leitura, o leitor compreende e vem sendo adotado já em cursos de psicanálise. Quem estiver interessado é só procurar que encontra aí disponível na internet.